É isso aí, gente querida. Graça e paz a todos. Ano de 2026 começou. Daqui a pouquinho nós vamos ter o nosso encontro, a celebração. Mas antes da gente estar lá e experimentar tudo pela primeira vez de forma coletiva, nesse ano que se iniciou, eu queria compartilhar um primeiro pensamento, uma primeira palavra pastoral com você nesse ano, com o desejo do fundo do meu coração de que você seja abençoado. Então vem comigo, que depois da vinhetinha eu vou compartilhar uma mensagem curta, mas poderosa com você. Palavra do Senhor no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 13, versículo 8. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à ilha de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, ele o feriu por ter tocado na arca e Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Perez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou como vou conseguir levar a arca de Deus. Por isso, desistiu de levar a arca para a cidade de Davi, e, em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. E aí o texto se encerra no versículo 14, dizendo que a arca de Deus ficou na casa de Obed-edom, né, na casa dele, por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Que passagem marcante! É uma das primeiras passagens que eu me lembro de ter lido na Bíblia. Eu fiquei chocado, porque o que nós lemos agora aqui é um relato de uma tragédia que acontece num culto. E isso por si só já deixa a gente assim muito pensativo. Davi tinha determinado em seu coração a fazer um grande evento onde ele poderia levar a Arca da Aliança até Jerusalém. Só que ele decide fazer isso de uma forma, da forma incorreta, da forma que não estava determinada na lei do Senhor. Como consequência disso, uma pessoa morre. É bom que a gente se atente a alguns detalhes desse texto, porque, por exemplo, um primeiro detalhe que eu gostaria de frisar. O texto diz, no finalzinho desse versículo 10, Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Ou seja, Deus estava ali presente. Apesar de toda a situação de inconformidade com aquilo que Deus tinha determinado, afinal de contas, a Arca da Aliança não era qualquer objeto. Os especialistas dizem que a arca, a gente tem uma imagem popular da arca, né, como um grande baú de madeira revestido de ouro, mas na verdade a arca ela remetia a um trono, uma espécie de trono. Então, enquanto determinado na lei estava, né, de a forma como a arca deveria ser carregada, porque ela tinha 2 varas assim, né, em suas laterais, nas argolas, e elas, nessas varas, né, serviam de suporte para que os levitas levassem essa arca. Então o que eles estão carregando ali não é um baú, apenas um baú onde tinha ali os objetos sagrados da fé judaica, mas eles estão carregando a própria presença de Deus porque é o trono de Deus. E quando nós lemos esse texto, fica evidente que Deus estava ali presente apesar da inconformidade, apesar da imprudência e até mesmo da falta de reverência de Davi ao querer fazer aquilo da forma inadequada, o que acabou causando a morte de Uzá. Isso me chama muita atenção. Muita atenção por quê? Porque quando a gente vai ler o versículo 14, nós não temos um relato bíblico do porquê que Deus abençoou a casa de Obed-edom. Nós temos o relato, tá? E com referências bíblicas apontando do porquê que Uzá morreu. Porquê que Deus desaprovou a forma como a arca estava sendo conduzida. Essa falta de reverência, essa espécie de quase que uma forma de querer manipular a presença de Deus, manipular o sagrado, e Deus não pode ser domesticado.
Mas quanto à situação de usar, aliás, de Obed-Edom, o texto bíblico não diz o porquê, ou pelo menos evidentemente, o porquê que Obed-Edom foi abençoado. A não ser por um detalhe. O texto diz que a arca ficou na casa de Obed-Edom. O Antigo Testamento aí foi escrito praticamente todo em hebraico. E a palavrinha que nós encontramos lá em hebraico, que para nós, as nossas Bíblias aparece traduzida como ficou, também pode ser traduzida como permanecer ou habitar. Permaneceu ou habitou. Ou seja, Obed-Edom fez do seu lar a habitação da Arca da Aliança, ou seja, a habitação da presença do Senhor. E aí a gente pode fazer algumas inferências, né? Que Obed-Edom provavelmente não fez isso de qualquer forma, ele fez isso com toda a reverência, mas o que chama muita atenção é essa palavra. A arca não ficou armazenada, ela não ficou ali guardada, ela não ficou ali largada num canto, ela foi acolhida, a presença de Deus ela foi acolhida. Obed-Edom fez com que o seu lar se tornasse o lar de Deus. E isso fala muito ao meu coração, porque todos nós somos chamados a ser o lar de Deus também, mas não de maneira individualizada. Porque na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, nós encontramos o seguinte: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Onde é que Deus quer habitar? Onde Deus está habitando? Em nós. Não em mim, não em você. Por isso que o texto bíblico está aqui no comecinho, tem bem claro o pronome no plural, né? Segunda pessoa no plural. Vocês. Quando nós nos reunimos para cultuar o Senhor, nós manifestamos de maneira clara e evidente que o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, é o local onde Deus quer habitar, onde Deus está habitando. E aonde ele habita, não apenas onde ele é depositado, não apenas onde ele é remetido, onde ele é guardado, mas onde ele habita, onde se torna o lar dele, ali é a bênção. Eu quero começar o ano de 2026 recebendo das bênçãos do Senhor. A gente tem aprendido bastante que, assim como Abraão, nós somos abençoados para abençoar. Agora, só abençoa de fato quem é abençoado. Então, nós queremos abençoar as pessoas, para isso nós precisamos desfrutar das bênçãos de Deus, que dá gratuitamente, basta que nós estejamos no lugar da bênção. Qual é o lugar da bênção? É no corpo de Cristo, é na comunhão, onde nós manifestamos essa grande edificação espiritual, para que da mesma forma como Deus abençoou a casa de Obed-Edom, porque a presença de Deus habitava ali, ao nos colocarmos diante de Deus, conscientes do chamado para a nossa relação, uma relação verdadeira, todos nós possamos juntos desfrutar das bênçãos do Senhor, uma vez que Deus venha habitar entre nós, as bênçãos do Senhor também serão compartilhadas por todos nós. Espero te encontrar daqui a pouquinho, tá bom? Para nós estarmos juntos cultuando o Senhor pela primeira vez, o nosso primeiro culto dominical no ano de 2026. Forte abraço a todos, peço apoio a vocês para que vocês estejam compartilhando todas as mensagens que vocês receberem, as transmissões, ajuda a espalhar a palavra do Senhor, tá bom? Até daqui a pouquinho, Papai do Céu abençoe vocês, então, forte abraço, fé em Deus e pé na estrada.